Filhas de Deus, capítulo 14. A mulher cristã é modesta em todas as ocasiões. A vida daqueles que estão relacionados com Deus é perfumada com atos de amor e bondade. O suave aroma de Cristo os circunda. Sua influência se faz sentir para elevar e abençoar. São árvores frutíferas. Homens e mulheres dessa estirpe de caráter prestarão serviço prático em amáveis atos de bondade e em labor diligente e sistemático. Devem ser reservadas e modestas. Não devem os que professam a religião de Cristo descer a conversações frívolas, a familiaridade inconveniente com mulheres de qualquer classe, sejam casadas ou solteiras. Que eles se mantenham em seu devido lugar, com toda a dignidade. Ao mesmo tempo, devem eles ser sociáveis, bondosos e corteses para com todos. As senhoras jovens devem ser reservadas e modestas. Não devem dar nenhuma ocasião para que se fale mal de suas boas intenções. Os que dão demonstrações de que os seus pensamentos seguem um curso rasteiro e cuja conversação tende mais a corromper do que elevar, devem ser afastados imediatamente de qualquer ligação com a instituição, pois com certeza perverterão a outros. Menos ousadia. Segundo a luz que me foi dada, nossas irmãs devem seguir uma conduta bem diferente. Devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando em si o pudor e modéstia. Tanto irmãos como irmãs condescendem demais com conversas espirituosas quando em companhia uns dos outros. Mulheres que professam piedade toleram muitos gracejos, anedotas e risos. Isso é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Tais exibições revelam falta de verdadeiro refinamento cristão. Não fortalecem a relação com Deus, mas redundam em grandes trevas, afastam os puros, perfeitos anjos celestiais e levam os que se entregam a esses erros a um baixo nível. Guardar a virtude. Cultivem o precioso, inestimável adorno da modéstia. Isso preservará a virtude. Sinto-me impelida pelo Espírito do Senhor a apelar a minhas irmãs que professam piedade a seguirem a modéstia de comportamento e uma discrição apropriada. Tenho perguntado: quando as irmãs jovens agirão corretamente? Sei que não haverá uma mudança decisiva para melhor enquanto os pais não perceberem a importância de exercer o maior cuidado em educar seus filhos corretamente. Ensinem-nos a agir com discrição e modéstia. Influências de livros e imagens degradantes. Muitos dentre os jovens são ávidos por livros. Leem tudo o que podem obter. As provocantes histórias de amor e os quadros impuros exercem uma influência corruptora. As novelas são lidas por muitos com avidez e, em resultado, sua imaginação se torna corrompida. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes também são encontrados em estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes dos que trabalham com gravações em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda a parte. Concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação e pela leitura. O coração é corrompido pela imaginação. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam as mais baixas e vis paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada,
corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Então se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os afinal na perdição. Sucesso de Satanás em cativar a mente dos jovens. A corruptora crença prevalecente de que, segundo o ponto de vista da saúde, devem os sexos misturar-se, tem realizado sua perniciosa obra. Quando os pais e tutores manifestarem 1/10 da perspicácia de Satanás, então essa associação de sexos poderá ser quase inofensiva. Como está acontecendo, Satanás tem muito êxito em seus esforços para enfeitiçar a mente dos jovens, e a mistura de meninos e meninas apenas aumenta 20 vezes mais o mal. Que os rapazes e as moças se empenhem em trabalho útil. Se estiverem cansados, terão menos inclinação para corromper o próprio corpo. Nada mais se pode esperar no caso dos jovens, a menos que haja uma inteira mudança de mente nos mais velhos. O vício se estampa no rosto dos rapazes e das moças. E o que está sendo feito para impedir o progresso desse mal? Aos meninos e rapazes são permitidas e encorajadas certas liberdades através de propostas indecorosas de moças e mulheres jovens. Possa Deus despertar os pais e as mães para trabalharem diligentemente a fim de mudarem esse terrível estado de coisas. É a minha oração. Bom exemplo no vestuário. Fanny Bolton foi por algum tempo empregada por Ellen White como uma de suas auxiliares. A seguir, trecho de uma carta que lhe foi escrita em 1894. Tenho uma palavra a dizer sobre outro ponto. Nossas irmãs, que vêm dos Estados Unidos, têm contas a prestar diante de Deus por seu exemplo no vestuário. Nessa questão, não foram aprovadas por Deus como missionárias suas. Precisamos converter-nos, alma, corpo e espírito. Deveríamos, por nosso exemplo, conduzir ao orgulho, à indulgência egoísta e ao egoísta dispêndio de recursos no vestuário, testificando que não somos praticantes da palavra? Os princípios que me foram apresentados não são aqueles que Deus aprecia. Não sou chamada a especificar, mas a adverti-la para que tome cuidado. O espírito que caracteriza seu trabalho, Fanny, não é discernido por muitos, por você mesma ou outros. Eles não enxergam a natureza interna dessas questões, mas elas se manifestam em certas ocasiões. Embora seja cheia de atividade, zelo, iniciativa e dinamismo, há tantos movimentos unilaterais e impulsivos, mal desenvolvidos, que seus resultados são da mesma ordem que os atos. Os vasos escolhidos de Deus trabalharão sob a guia do Espírito Santo. Você tem trabalhado principalmente sob a influência sistemática da satisfação própria, achando que faz um grande trabalho. Mas, se for separado o trigo da palha, haverá poucos grãos de puro cereal. A maioria julga a partir da aparência exterior, não do espírito e dos reais resultados. Vivemos numa época representada como sendo semelhante àquela anterior ao dilúvio. Todos os que agora vão em busca de almas devem, por seu vestuário e conduta, representar a modéstia e as marcas do Senhor Jesus. Devem aguardar, vigiar e orar para que o Espírito Santo seja abundantemente derramado. Devemos assimilar a ideia do cristianismo em conversação e no vestuário. Devemos representar a verdade. Deve-se colocar uma decidida guarda sobre os agentes humanos,
com relação às impressões que estão causando sobre outros, na conduta e no vestuário. A Bíblia é nosso guia. Estude seus ensinos com o propósito de obedecer e não irá cometer erros. Nosso vestuário deve estar em estrita harmonia com o caráter de nossa fé sagrada. Citação de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10 e 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 5. É necessário colocar mais do preceito bíblico no vestuário, bem como do adorno interior no caráter. Fanny, aonde quer que for, onde quer que esteja, preste atenção para que as cores, o tecido e estilo do seu vestuário se adaptem e correspondam à sua idade e à fé que professa. Lembre-se de que fiz a observação ao pastor Olsen de que, em Preston, você necessitava de vestuário apropriado e se sentia pobre demais para ter aquilo de que tinha necessidade. Os comentários que você fez mostraram que não me entendeu. Quero ser entendida agora. Você necessita de roupa íntima confortável, e isso é importante também para a saúde. Mas, de modo geral, não aprovo o seu estilo de vestuário. Fiquei um tanto triste e envergonhada quando se apresentou na plataforma perante a grande multidão sob a tenda, com aquele vestido leve com estampado grande. Não era apropriado para a ocasião. Sua compreensão na questão do vestuário pode melhorar muito. Espero que não consulte sua costureira, mas consulte aqueles que têm mente sensível e que não querem apenas lisonjear ou tenham engano na sua boca quanto ao vestuário apropriado. E isso causará uma impressão favorável, tanto na mente dos fiéis quanto dos descrentes. Nós que professamos estar na luz e que assumimos a preeminente posição de instruir outros nas reuniões infantis, necessitamos ser severamente singelos, mas ainda assim caprichosos e de bom gosto quanto ao vestuário. Não devemos dar motivo de desculpa a qualquer pessoa para que se vista segundo a moda mundana desta era corrupta. Aqueles que se vestem segundo a ordem dada na Bíblia podem, com palavras apropriadas, ajudar outros a atingir um padrão digno. Não me procure para saber como deve se vestir. Se nossas irmãs têm o Espírito de Deus habitando no coração como um princípio vivo, não darão, num único caso, oportunidade para que alguém deixe de lado os conselhos de Deus, citando esposas de ministros ou obreiras envolvidas com cursos bíblicos. Faça sempre sua roupa com tecido bom e durável e cores modestas, que seja costurada de maneira simples, sem adornos. Certamente você precisa melhorar seu estilo de vestuário. Carta de aconselhamento a Eddie Walling. Eddie Walling era uma sobrinha neta de Ellen White, neta de sua irmã, Caroline. Tiago e Ellen White receberam Eddie e sua irmã, May, em casa quando eram crianças e as criaram como se fossem filhas. Para Eddie Walling, o irmão Whitney retorna hoje, a caminho da Basileia, Suíça. Edith Andrews continua debilitada. Acho que este clima é melhor para os meus pulmões que o de Basileia. Tenho tido muito trabalho por causa do sentimentalismo exagerado dos obreiros no escritório. Espero, querida menina, que se conserve livre disso. Conquistará a confiança de todos se for reservada e não estimular as atenções e a companhia dos rapazes. Se tivesse tempo, eu lhe contaria algumas das coisas que tenho enfrentado aqui e em outros lugares onde já estive. Edith, pobre menina, não está preparada para morrer.
tem atraído a atenção para si mesma, teve alguns preferidos e negligenciou aqueles que eram dignos e bons, porque não se encaixavam no seu gosto. Esses, sobre os quais ela prodigalizou sua afeição, consideravam-na perfeita e a afagaram, e ela os afagou, e se idolatraram mutuamente. Assim, como se pode notar, Deus foi deixado fora da questão. Esse sentimentalismo tem prejudicado a utilidade de excelentes rapazes no escritório e incapacitado moças para o seu trabalho. Conversei muito francamente com Edith e ela parece não perceber sua condição. Escrevi para ela e acho que agora enxergará seus erros. Ela não tem tido experiência com a religião genuína, mas agora tem tudo na sua frágil condição para conhecer a Cristo e o poder de sua graça. Como teria sido bom se ela houvesse aprendido isso enquanto tinha saúde. Espero sinceramente que você não seja enganada, Ed, assim como aconteceu com essa pobre menina. Espero que você seja uma verdadeira e sincera cristã, dia a dia, buscando a Deus em oração. Não se ocupe tanto a ponto de não ter tempo para ler a Bíblia e buscar a graça de Deus com humilde oração. Não siga o exemplo ou costume de ninguém quanto ao vestuário ou às atitudes. Se a tendência for para a indiferença ou mundanismo, não expresse vaidade no vestir, mas que seu vestuário seja decoroso, elegante. Procure sinceramente ser mansa e humilde de coração, adquirindo uma rica experiência nas coisas de Deus. Aprenda a vencer a vaidade que existe no coração não santificado pela verdade. Não seja petulante, mas reservada e modesta. Agora você será observada por muitos e criticada para ver como se sairá diante dos ensinos da irmã White. Não me represente mal, mas busque exercer uma influência adequada. Seja sempre leal, acessível, sincera e franca. Despreze toda a afetação. Conserve-se à distância dos rapazes, que eles saibam que existe uma moça que não enlouquece diante de seus primeiros olhares e atenções. Quero que esteja preparada para viajar comigo e me ajudar se eu quiser. Você tem visto aquelas que se casaram cessarem o seu progresso e se acomodarem a uma vida acanhada. Não receie desabafar comigo e pedir conselho, e eu lhe darei todo o auxílio que puder. Mas, acima de tudo, preserve o autocontrole, a serenidade e modos femininos, sem parecer que sabe tudo. Não alegue saber muita coisa. Seja modesta na conversação, pois as pessoas se aborrecem quando uma moça fala como se soubesse muito. Você vai poder demonstrar sua sabedoria mediante ações, mas não o faça com palavras e elogios a si mesma. Seja cautelosa, discreta e humilde. Precisamos aprender diariamente na escola de Cristo. Agora, minha querida filha, escrevi muito mais do que esperava escrever-lhe, mas posso não ter tão cedo a oportunidade de repetir isso. Alegro-me porque você não mora na Itália, pelo menos neste vale, pois as mulheres e moças têm um penoso quinhão. Trabalham arduamente 14 horas por dia e conseguem menos de 20 centavos por dia. Precisamos de missionários para todo este vale. Há homens que vivem bem, são pagos como missionários, mas não fazem nada na obra missionária. Comem, bebem e se divertem. São mantidos por sociedades da Inglaterra.